Uma nova geração de navios de guerra. Encomendada por Hitler para destruir o inimigo no mar. Eles eram enormes, poderosos, perigosos e muito cruéis. Navios monstruosos, maiores, mais rápidos e mais mortais do que qualquer outra embarcação no mar. Uma série de fortalezas indestrutíveis à prova de bombas. Sabe, ele tinha 3 camas de concreto sólido de espessura. Construídos para proteger uma das armas mais mortais da Alemanha nazista. A guerra dos U-Boats foi a única coisa que assustou Churchill na guerra. Estes são os segredos das obras do nazismo. Mega estrutura nazista, prontos para a batalha. Em fevereiro de 1939, 60 mil espectadores compareceram para assistir à nomeação do primeiro encouraçado de Hitler. Com este desejo ardente, o povo alemão dá as boas-vindas ao novo navio de guerra, o Bismarck. Sob o comando do Führer e do chanceler, eu batizo de Bismarck. Para o Hitler, o Bismarck significava prestígio, um símbolo de status. Ele queria dizer que tinha o maior navio de guerra do mundo. Apenas 6 semanas após o lançamento do Bismarck, Hitler lança sua segunda superarma, o Tirpitz. Eu te batizo com o nome de Tirpitz. Quando Hitler via o Bismarck e o Tirpitz, ele via o prestígio próprio dele. Eles eram enormes, poderosos, perigosos e muito cruéis. Era uma projeção do poder e autoridade dele mesmo. Os 2 novos encouraçados de Hitler estavam no mar. Logo estariam prontos para a guerra. A história começa mais de 4 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Em 1935, a Alemanha nazista estava em ascensão e Hitler tinha planos para dominar o mundo. Ele estava construindo todas as suas forças armadas, mas o mar era a área onde ele era mais fraco. A marinha de Hitler tinha só uma fração do tamanho dos seus rivais europeus. As limitações do tamanho da marinha alemã remetem ao Tratado de Versalhes em 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, quando a máquina militar da Alemanha foi drasticamente reduzida. O objetivo de tudo isso era garantir que a Alemanha nunca mais passasse por aquilo. Mas é claro que, quando Hitler chegou ao poder em 1933, ele começou a romper esse acordo. E os aliados estavam impotentes e não podiam fazer nada a respeito. Hitler queria construir uma marinha para mostrar ao mundo o grande poder do Terceiro Reich. Mas transformar a visão dele em realidade seria uma tarefa hercúlea. O conhecimento de Hitler sobre a marinha era muito limitado. Ele gostava de se considerar um grande líder militar, mas na verdade o treinamento militar dele representava apenas o que ele alcançou na Primeira Guerra Mundial, o que era chegar ao nível de cabo. A marinha importava realmente? Não, ele não estava realmente muito ligado nisso. O Tirpitz e o Bismarck, os 2 grandes encouraçados que a Alemanha estava construindo na década de 30, eram maiores e mais compridos do que qualquer navio dos ingleses e dos franceses. Bismarck e Tirpitz eram tão grandes que pouquíssimos estaleiros tinham a infraestrutura necessária para construí-los. Um deles era o Blume & Voss, em Hamburgo. O especialista em engenharia militar Mike Pavelek está explorando o local, que até hoje é um estaleiro ativo. Embora hoje ele esteja totalmente coberto, era bem aqui que ficava o Slipway número 9, onde o estaleiro Blume & Voss construiu o Bismarck. Imagine uma rampa inclinada, começando aqui e indo até a beira da água. São quase 300 metros. Lá eles colocaram a quilha em 1936. É muito emocionante porque é aqui que eles construíram o Bismarck. Os 2 navios teriam mais de 240 metros de comprimento, cerca de 40 metros de largura, o equivalente a 18 andares de altura. Os restos deixados da construção deles podem ser encontrados até hoje. Esta peça é incrível. Ela faz parte da blindagem do Bismarck.
A blindagem que foi colocada fora do casco para protegê-lo em áreas críticas. Essa peça foi deixada para trás. Ela foi encontrada depois da guerra e está aqui até hoje. É um pedaço enorme de aço. O revestimento blindado do Bismarck foi projetado para suportar uma carga explosiva de 250 quilos de TNT. Ele foi incrivelmente bem blindado. Foi o encouraçado com a melhor blindagem do mundo. E, com certeza, é verdade que os alemães construíam com grandiosidade seus navios de guerra e superestimavam tudo. Os engenheiros criaram cascos de camada dupla e super resistentes. A construção de um casco duplo significa que existe uma camada externa de metal e uma camada interna. O casco externo só pode suportar danos se o casco interno permanecer intacto. Para sobreviver aos ataques de torpedos, bombardeios aéreos, cada um deles possuía 22 compartimentos independentes, à prova de vazamento para isolar as inundações internas. Os compartimentos independentes eram projetados de forma que, se o navio sofresse um impacto que penetrasse nele, aquela seção seria vedada para que o restante não fosse inundado e para que ele permanecesse flutuando. Um navio ainda viável com uma plataforma de armas. Hitler estava encantado com o progresso de sua nova estratégia naval. Ele contava com o almirante Erich Raeder, um veterano em estratégias de batalha naval, para revolucionar a marinha alemã. Bismarck e Tirpitz eram apenas o começo do plano de Raeder, uma visão que ele expôs em um manifesto conhecido como o Plano Z. O Plano Z era um plano para ampliar em grande escala a marinha alemã, toda ela. Raeder estava pensando em transformar a marinha alemã em um meio para o domínio mundial. O Plano Z, em termos de encouraçados, é uma série de versões maiores e mais aprimoradas do Bismarck e do Tirpitz. O primeiro foi o H-39, que pesava de 55 a 60 mil toneladas e tinha cerca de 265 metros de comprimento, com canhões ainda maiores. Arriscando ainda mais, o H-42 pesava mais de 90 mil toneladas e tinha mais de 300 metros de comprimento. O último era o H-44, que era um navio gigantesco. Ele pesava umas 155 mil toneladas e chegava a quase 400 metros de comprimento. Ele tinha canhões com até 508 milímetros de diâmetro. E, para termos uma ideia geral, provavelmente o maior canhão que os aliados usavam na Segunda Guerra Mundial tinha uns 210 milímetros. E, como podemos ver, estamos falando de um navio absolutamente enorme. O custo total foi estimado em mais de 33 bilhões de Reichsmarks, o equivalente a quase 184 bilhões de dólares hoje em dia. A Alemanha deveria ser a maior potência que existiria na Terra. Então, além de todas as maiores construções, ela também precisava dos maiores encouraçados que haviam na Terra. Eles seriam símbolos do grande poder, da grande potência da Alemanha. Mas nem os maiores estaleiros de Hitler tinham infraestrutura para acomodar embarcações desse porte. Esta é a maior doca seca que eu já vi na minha vida. A solução nazista foi construir o Elba 17, localizado a uma curta distância de onde o Bismarck estava sendo montado em Hamburgo. Uma das maiores docas secas já construídas. Ela tinha 350 metros de comprimento, 60 metros de largura e 14 metros e meio de profundidade. Este navio atrás de mim é um bom exemplo do tamanho e da proporção dos encouraçados que Hitler queria construir na Segunda Guerra Mundial. Hitler concedeu recursos ilimitados a Raeder para acelerar a expansão naval, mas com uma condição. Ele queria seus navios novos bem rápido. E logo se tornou evidente o motivo das exigências impossíveis de Hitler. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A resposta do Ocidente foi mais rápida do que Hitler previa, e os planos de Raeder corriam risco. Os dois declararam guerra, a Grã-Bretanha e a França, e de repente a Segunda Guerra Mundial começou. Isso causou uma desordem muito grande no Plano Z, e em planejamentos futuros e no rearmamento da Alemanha. Então ele passou o Plano Z um pouco, porque naquele momento o objetivo mais imediato era derrotar a França, que seria predominantemente atacada por poder terrestre e aéreo e não naval. No verão de 1940, as batalhas terrestres de Hitler foram um sucesso. A Alemanha nazista tinha controle sobre a maior parte da Europa Ocidental. Só restava mais um inimigo para a Alemanha na Europa.
era a Grã-Bretanha. Como a Grã-Bretanha era uma grande potência naval, aquela era a chance de construir uma frota alemã grande, poderosa e forte para pressionar a Grã-Bretanha até uma possível derrota. E um componente-chave dessa frota seria o icônico submarino U-Boat. O calcanhar de Aquiles da Grã-Bretanha era que precisavam importar matéria-prima para a produção industrial e suprimentos para alimentar a população. Então, se o transporte marítimo fosse cortado, a Grã-Bretanha cairia de joelhos. Depois que os alemães derrotaram o exército francês e ocuparam a França, passaram a controlar uma faixa do litoral que ia da Noruega até o Golfo de Biscaia. Ao longo dessa costa, havia uma série de bases para a força do U-Boat. Em vez de ter que navegar até as bases na Alemanha, as bases na França deram aos U-Boats acesso imediato e mais seguro ao Atlântico. Mas o maior deles era o Lorient, um porto de pesca da Grã-Bretanha. Os alemães precisavam transformar o porto em uma fortaleza indestrutível para proteger e manter os U-Boats. O desafio era que, ao contrário dos U-Boats modernos, eles precisavam retornar à base constantemente. Um U-Boat nuclear moderno pode patrulhar durante meses seguidos pela natureza de sua tecnologia nuclear. Os U-Boats naquela época eram muito diferentes. Usando uma combinação de motores a diesel, motores elétricos e baterias, eles só conseguiam navegar no mar por algumas semanas. Como o combustível acabava, eles precisavam voltar para a base. E por não serem muito grandes, eles podiam armazenar uma quantidade limitada de água e comida a bordo. Era quase tão importante porque eles corriam o risco de ficar sem os suprimentos que manteriam a equipe em forma, saudável e apta para a batalha. Em setembro de 1940, a nova base em Lorient abria para fazer reparos nos submarinos. Além de ser reabastecido, cada U-Boat precisava ser cuidadosamente inspecionado sempre que retornava da patrulha. Mas como você tira algo que pesa mais de 1 milhão de quilos da água? A primeira resposta para os nazistas foi usar as instalações que Lorient já tinha. Aqui era um porto de pesca. E bem ali havia uma rampa, com uma plataforma no fundo e um guincho no topo, que era usado para tirar os barcos de pesca da água e colocá-los em trilhos. Quando os nazistas assumiram, usaram o mesmo sistema para seus U-Boats. Naquela época, eles usavam uma plataforma giratória gigante que ficava aqui. Os U-Boats eram trazidos do porto e colocados na plataforma giratória que movia o barco até a lateral para os reparos. A força do U-Boat era a sua capacidade de se esconder debaixo d'água. Em terra, os U-Boats sem armas eram incrivelmente vulneráveis. Ficar aqui ao ar livre não era ideal, principalmente porque os bombardeiros dos aliados começaram a atingir essa base já no verão de 40. Para proteger os U-Boats, a base precisava de uma revisão geral. Então, os nazistas criaram uma segunda solução. Com 16 metros de largura e paredes com 1,5 metro de espessura, estas duas estruturas, que foram construídas em apenas 4 meses, foram os primeiros bunkers cobertos de reparos de U-Boats em Lorient. Este é o carrinho original que transportava os U-Boats. Ele foi modificado para suportar o peso de barcos maiores e assim construíram esses suportes extras na lateral. Mas é basicamente o mesmo equipamento. Você pode ver como era importante ter acesso ao casco para facilitar todos os reparos cruciais para o navio. O que tornava estas construções vitais no início era a proteção que a sua construção em arco oferecia. Ali em cima você pode ver claramente a forma distinta do bunker, com o teto curvo e as paredes inclinadas em um ângulo bem fechado. Ele foi construído dessa forma com a intenção de simplesmente refletir para a lateral qualquer bomba que caísse do ar. Sem outro nome, os alemães começaram a chamá-lo de Dombunker. Significa literalmente bunker catedral em alemão. E é fácil entender o porquê. Apesar do fato de eles ainda serem usados hoje em dia, os Dombunkers eram uma solução temporária. O tamanho deles só comportava U-Boats menores e não as grandes embarcações que os alemães planejavam construir. O almirante Karl Dönitz era o comandante da força de U-Boats da Marinha Alemã. O almirante Dönitz precisava de muitos mais U-Boats.
Ele acreditava que se tivesse 300 U-Boats, com 1/3 da força no mar a qualquer momento, ele realmente seria capaz de impedir que a Grã-Bretanha conseguisse os seus suprimentos no exterior. Mas no início da guerra, a Alemanha, mais especificamente o almirante Dönitz, tinha apenas 22 U-Boats oceânicos para lutar em sua campanha contra a Grã-Bretanha. Hitler entendia o poder naval como um encouraçado, porque eram navios de grande prestígio. Embarcações que projetavam a imagem do poder nazista no exterior. Estamos falando do homem que esboçava desenhos dos navios de guerra em seu tempo livre. Ele achava que o poder naval era formado pelos grandes navios com grandes canhões, e não pequenos U-Boats sob a superfície. 10 meses depois de ter seu projeto suspenso, o plano Z do almirante Raeder estava de volta. E o primeiro encouraçado de Hitler estava pronto para ser lançado ao mar. Em maio de 1941, o Bismarck iniciava sua missão inaugural. Com o codinome Exercício do Reno, a tarefa dele era atacar os comboios do Atlântico que abasteciam a Grã-Bretanha com os materiais essenciais para ela continuar lutando. Quando o Bismarck foi lançado no mar, os ingleses estavam totalmente determinados a afundá-lo. E não era só porque eles temiam o potencial do navio como uma arma, mas eles também sabiam que, se eles afundassem aquilo, seria uma conquista de grande prestígio. O Bismarck logo foi caçado pelos navios da Marinha Real, liderado por HMS Wood, o orgulho da frota britânica. Reportando ao comandante, navio pronto para a batalha. O Bismarck e o Wood se enfrentaram em fogo pesado. Estas imagens alemãs mostram os enormes canhões de 381 mm do Bismarck disparando contra o Wood a uma distância de quase 16 quilômetros. O Bismarck afundou o Wood com um golpe certo. O HMS Hood era o navio mais rápido da Marinha Real Britânica. Mais até do que seus encouraçados, mais do que os seus porta-aviões. Era o único navio que todo mundo conhecia na Grã-Bretanha. Então, afundá-lo com uma única bala foi um golpe terrível para os ingleses e uma grande conquista para o Raeder. Mas o Bismarck também estava danificado. Então, todos os navios disponíveis na frota britânica perseguiram Bismarck em busca de vingança. Depois de 2 dias, os aviões do porta-aviões britânico Ark Royal interceptaram o encouraçado do Hitler e atiraram nele com torpedos de 457 mm, pesando 725 quilos. O alvo tinha sido encontrado. O torpedo atingiu o calcanhar de Aquiles do Bismarck. Ele foi detonado na sala de controle, na parte traseira da embarcação. Ele inundou a sala de controle e bloqueou o leme do Bismarck. Foi isso que selou o destino dessa embarcação gigantesca. Em 27 de maio de 1941, após quase 2 horas de bombardeio contínuo, o maior navio de guerra de Hitler afundava em sua viagem inaugural. Quase 2.000 marinheiros morreram. Hitler perdeu a fé em Raeder e em seu plano Z. A classe H dos navios foi cancelada e todos os materiais foram enviados para construir U-Boats. Em 19 de outubro de 1940, 7 U-Boats atacaram 2 comboios. Em apenas 48 horas, eles afundaram 34 navios dos aliados. Era exatamente desse tipo de sucesso que Dönitz precisava. Todas aquelas toneladas que afundaram significavam um navio e recursos perdidos. Em outras palavras, estavam minando a força britânica. Então Hitler ordenou um aumento na produção de U-Boats e a construção de uma base indestrutível.
Foi escolhido um local de 200 mil metros quadrados na península de Keraman para fazer uma base de U-Boats enorme. O trabalho na base começou com os 2 primeiros bunkers. K1, em fevereiro de 1941. A construção deles acabaria consumindo 1/4 de todo o concreto usado pelos nazistas na França, que custaram quase 2 bilhões e 600 mil dólares na moeda de hoje. Os desafios técnicos eram imensos. As construções tinham mais de 100 metros de comprimento, 100 metros de largura e 18 metros de altura. Era uma grande quantidade de massa que uma fundação precisava suportar. Para erguer as instalações o mais rápido possível, os nazistas decidiram construí-las em terra firme. Mas havia um problema. A escavação para as fundações revelaram que o solo era muito instável para suportar o peso daquelas estruturas gigantescas. Eu acho que os engenheiros estavam com muito medo da construção afundar no solo. Então eles construíram a estrutura com estaqueamento. Basicamente eram longas vigas de aço ou postes que seriam inseridos verticalmente no chão. E isso acabaria impedindo que a construção pudesse afundar. Com as fundações prontas, barcos, caminhões e vagões ferroviários levaram 152 milhões de quilos de matéria-prima para Lorient todos os meses para alimentar a construção. Em 20 de dezembro de 1941, depois de apenas 10 meses de trabalho, as instalações foram concluídas, e na hora exata. 9 dias antes, Hitler havia declarado guerra aos Estados Unidos. Apesar de enfrentarem 2 das mais poderosas marinhas do planeta, os U-Boats nazistas continuavam causando estragos no Atlântico. Eles afundaram 27 navios somente em dezembro. Os U-Boats usavam seus estoques de torpedos quase na mesma velocidade que podiam reabastecê-los. Os novos bunkers dos U-Boats estavam prontos, e a entrada se destacava no porto de Lorient. O K1 e o K2 eram únicos, porque havia apenas um ponto de acesso pela água. Quando eles entravam no cais, os portões eram fechados e a água gradualmente escoava. Abaixo da água havia uma plataforma construída em uma rampa de 10 graus de elevação. O submarino se posicionava na plataforma e era guinchado pela rampa em direção às instalações da doca. Então, os U-Boats eram retirados da segurança do K1 e levados para a unidade de transporte entre as 2 instalações. Este é um submarino francês do pós-guerra, mas as unidades aqui que são a peça original. Elas são absolutamente enormes. Eram 32 rodas que corriam em vários trilhos, da esquerda para a direita e paralelas às instalações. Isso significa que o U-Boat poderia ser levado até qualquer doca que tivesse pronta para recebê-lo. Este sistema é o único. Não existe nada parecido em qualquer lugar na costa do Atlântico. Mas também era bastante vulnerável. Os U-Boats ficavam abertos ao ar livre. Mas o mais importante era que o sistema em si era bastante frágil. Um único ataque de bombas aqui inutilizaria completamente o sistema inteiro. E qualquer U-Boat que estivesse sendo consertado não poderia voltar para o mar. E é claro que eles não poderiam receber outros U-Boats que viessem através do K1. Todo o processo demorava por volta de 90 minutos até que os U-Boats estivessem em segurança novamente. É difícil descrever como esse espaço é enorme. E havia 13 espaços iguais nas bases K1 e K2. É tão alto que um guindaste podia passar por cima do submarino e remover o periscópio inteiro. Retirar o periscópio inteiro de 5 metros de comprimento do submarino era apenas um dos vários reparos e testes que precisavam ser feitos. Na verdade, a maioria dos reparos e ajustes que eram feitos nos U-Boats na costa atlântica francesa foram feitos aqui, em Lorient. Foi isso que tornou esse local especial e tão importante para a campanha alemã dos U-Boats.
A transformação de Lorient de um porto de pesca para uma base de U-Boats permitiu que os nazistas atingissem 500 navios dos aliados em 1941 e deixou a Grã-Bretanha à beira da derrota. A guerra dos U-Boats foi a única coisa que assustou Churchill, como ele mais tarde admitiu, em relação à guerra. Foi a possibilidade dos recursos da Grã-Bretanha serem bloqueados no mar. Isso levou a concentrar a atenção das forças armadas britânicas e dos aliados em geral para vencer a Batalha do Atlântico. Ele os orientou a caçar os U-Boats no mar e atacá-los em suas bases. Construída para proteger a frota de U-Boats nazistas das bombas dos aliados, Lorient era o alvo número 1 do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Isso fez com que os planejadores nazistas temessem que seus gigantes de concreto pudessem não ser resistentes o suficiente para sobreviver. Então o telhado tinha cerca de 3,5 metros de espessura no Cattleman 2. Ele era mais grosso que as paredes do Fort Knox. Originalmente, eu acho que eles queriam algo mais espesso do que 3,5 metros, mas eles ficaram com medo da fundação não ser forte o suficiente para aguentar nesse local. E assim, a base de Lorient precisou evoluir novamente. Os nazistas começaram a construir uma instalação ainda maior, que eles esperavam que fosse genuinamente intransponível: a K3. A nova instalação exigia fundações mais fortes. Construída atrás de represas gigantes que continham a água do mar, elas foram forjadas no próprio leito da rocha. A construção acima também foi fortemente reforçada. Milhares de toneladas de barras de aço foram interligadas, formando uma estrutura. Ao redor foi construída uma camada externa de tapumes de madeira. Então, o cimento úmido foi despejado no interior e as instalações começaram a ser erguidas. O concreto em si é muito forte na compressão quando é aplicada uma força que pressiona, mas a tensão dele é muito fraca, quebradiça e pode rachar. Então, é basicamente por esse motivo que colocamos aço em estruturas de concreto, para evitar que quebrem quando uma tensão for aplicada. Quando uma bomba explode, ela gera uma enorme onda de choque ou uma onda de pressão, e quando isso atinge a estrutura, as paredes tendem a se dobrar. E, via de regra, a parte de trás da parede quer se partir, quer abrir pela tensão. Então, nesse ponto, o concreto vai rachar e a parede vai entrar em colapso para dentro. Mas o aço proporciona força nesse lado da tensão da parede, evitando que ela desmorone para dentro. A construção do K3 seguiu em uma velocidade de tirar o fôlego, com concreto sendo despejado 24 horas por dia para que as instalações fossem construídas antes de um ataque dos aliados. Mas apesar do decreto de Churchill, os céus continuaram vazios. No final de 1942, o imenso bunker K3 estava quase concluído. Era uma fortaleza de concreto com enormes portões de aço que protegiam a entrada das docas e eram capazes de drenar a água em apenas algumas horas. Mas o telhado que cobria o complexo era a maior conquista da engenharia nazista. Então, no Cattleman 3, eles não estavam satisfeitos com o telhado de 3,5 metros de espessura. Eles queriam algo mais grosso. Então, eles revisaram o projeto e decidiram construir em cima do telhado 2 vigas pré-moldadas em uma forma triangular para criar uma abertura de ar de cerca de meio metro. Em cima da abertura de ar, eles construíram outro telhado com 3,5 metros de espessura, então no total eles tinham um teto de 7 a 7,5 metros de espessura. É a mesma espessura de 2 ônibus de 2 andares, ou de quase 3 andares de concreto sólido logo acima da estrutura construída embaixo. Dönitz tinha pedido uma camada insuperável e parecia que os engenheiros alemães tinham conseguido. Achtung! Sprengung! Em janeiro de 1943, as barragens construídas para segurar o mar durante a construção foram explodidas e as instalações do K3 foram finalmente abertas. Os bombardeiros britânicos e americanos lançaram ataque após ataque contra a base dos U-Boats, mas o efeito foi pequeno.
Então Churchill muda de tática. Já que ele não conseguia destruir as instalações, ele ia destruir a cidade de Lorient. A ideia era que se você conseguisse destruir a cidade, a mão de obra civil, a infraestrutura, as ferrovias e toda a comunicação, no mínimo dificultaria as operações das instalações dos U-Boats, ou até inutilizaria tudo. Noite após noite, dia após dia, os bombardeiros voltavam, lançando 60 mil bombas incendiárias e 500 bombas explosivas que aniquilaram a cidade. 3/4 das construções foram destruídas e algumas áreas recebiam em média uma bomba incendiária por metro quadrado. Em meio à devastação em Lorient, as instalações submarinas ainda estavam em pé. Mas os aliados estavam determinados a destruir as instalações e construir a maior bomba já feita. A Tallboy. A Tallboy era uma bomba especial. Pesava mais de 5 toneladas e carregava 2 toneladas de explosivos. Era lançada a 6.000 metros e até que alcançasse o alvo já estaria na velocidade do som, na esperança de penetrar nas coberturas reforçadas dos U-Boats. 11 dessas bombas gigantescas foram lançadas na cidade. Apenas uma conseguiu um impacto direto nas instalações. Mas com a Tallboy, uma seria o suficiente. Nossa, isso é absolutamente incrível. Foi aqui que a Tallboy atingiu o bunker. Você ainda pode ver claramente onde a linha original do telhado ficava. Não se esqueça que a bomba penetrou diretamente em 3,5 metros de concreto. Foi literalmente destruído. Mas você também pode ver a distância entre os telhados e logo abaixo pode ver claramente a segunda camada. O mais impressionante é que a camada do telhado mal tem um arranhão. E lá embaixo deve ter soado horrível para as pessoas que trabalhavam lá no bunker. Mas, na verdade, não devem ter sofrido nenhum machucado. De qualquer ponto que você olhe, é uma característica incrível de uma construção de defesa. Em abril de 1943, a frota de U-Boats chegava ao seu ápice, com mais de 400 U-Boats. A guerra em terra se voltava contra a Alemanha, com as derrotas em Stalingrado e no norte da África. A maré também mudou contra os U-Boats. Os aliados perceberam que nunca derrotariam os U-Boats na base indestrutível em Lorient. Então eles desenvolveram uma tecnologia para persegui-los no mar. A inteligência dos aliados conseguiu invadir as comunicações do alto escalão alemão. O almirante Dönitz tinha que se comunicar com os U-Boats para coordenar seus ataques e os U-Boats precisavam se comunicar entre si. Assim, os aliados os localizaram e finalmente os destruíram. Os caçadores estavam prestes a se tornarem as presas. Os aliados desenvolveram equipamentos para detectar os sinais de rádio em U-Boats e eles quebram o código secreto de Dönitz, permitindo que lessem as suas mensagens para os U-Boats. Decifrando as mensagens criptografadas, o comandante do comboio britânico sabia exatamente onde os U-Boats estariam. Escoltas da esquadra e bombardeiros da Islândia faziam a sua própria armadilha. A vantagem tecnológica dos aliados provava o golpe decisivo na batalha pelo Atlântico. 243 U-Boats foram afundados em 1943. Mas Hitler ainda tinha um encouraçado à sua disposição. Ele ordenou que o Tirpitz assumisse uma posição estratégica na Noruega. A Noruega era importante para a Alemanha nazista por vários motivos. Ela era um possível alvo para a invasão dos aliados. E por isso que a frente alemã no Atlântico se estendeu do norte da Noruega até a costa espanhola. Mas também porque ela ficava muito perto da rota dos comboios do Ártico.
onde a Marinha Real escolta navios para a Rússia, levando suprimentos vitais para o esforço da Guerra Russa. Se os alemães quisessem atrapalhar esses comboios, eles precisavam da Noruega. O plano de Hitler para Tirpitz logo começava a valer a pena. O Tirpitz nem precisava sair do porto para ser um problema para a Marinha Real. O próprio medo da presença dele era suficiente para que eles investissem recursos extras em comboios de escolta. E eram navios que poderiam ter sido usados em outros lugares. Aquilo servia para o Hitler. Ele não queria se envolver com os aliados. Ele não podia perder mais da sua frota. Hitler tinha planos para o seu navio de batalha premiado. Em março de 1943, ele seguia ainda mais ao norte para se esconder em um fiord do Ártico. O Tirpitz passou 18 meses ancorado em Kefjord, logo aqui atrás. E existiam motivos para isso. Um era que o navio era grande e precisava de combustível. Como não acontecia muita coisa por aí, o navio precisava economizar, então ele ficava estacionado. Para Churchill, primeiro-ministro britânico, o Tirpitz se tornou algo de muita importância. Ele chamou o navio de A Besta. E esta não era só uma questão de destruí-lo porque ele era uma arma perigosa. Ele queria afundá-lo porque ele representava também uma enorme vitória psicológica. Ele estava determinado porque viesse o que viesse, como o Bismarck, o Tirpitz precisava ser afundado. O Tirpitz ficou muito bem protegido em Kefjord, e a melhor maneira de atacá-lo era pelo ar. Mas os nazistas criaram uma tática defensiva revolucionária. Olha só isso aqui, é incrível. Parece uma espécie de acampamento pré-histórico. Mas isso são as bases das máquinas de fumaça. E essas são as latas que continham algum tipo de propelente. Todo esse material branco aqui foi queimado. Ela bombeava nuvens de fumaça branca que era muito espessa. E a ideia era preencher todo esse vazio do fiord. Esconder o navio embaixo do nevoeiro dos bombardeiros inimigos. Aquele espaço enorme ali, imenso, era preenchido em menos de 10 minutos. Mas havia um problema. A ideia de usar máquinas de fumaça enormes e se secar em uma nuvem para o inimigo não te enxergar era ótima, mas por outro lado também não era possível enxergar o inimigo. Para evitar ser cegado pela própria fumaça, os nazistas exploraram o terreno acidentado do local. Então, os alemães colocaram armas antiaéreas no topo dos penhascos, acima da fumaça, para verem as aeronaves inimigas. Aqui temos uma construção improvisada de pedras locais, uma parede circular. Mas aqui em cima é possível ver que tem uma placa de concreto. Então as armas eram colocadas em uma construção. E olha só aqui. Podemos ver um tipo de encaixe nessa cavidade circular. Isso tudo foi idealmente posicionado. Você tem uma visão incrível nessa direção e nessa direção também. Era possível ver bombardeiros inimigos a quilômetros de distância. E há várias construções. Temos uma aqui, outra ali atrás e uma bem ali. É como se fosse uma pequena fortaleza. Esse lugar era intensamente guardado para proteger o navio que ficava na água. Em setembro de 1944, 2 esquadrões de Lancasters, incluindo a Elite Dambusters, famosa por suas incursões lendárias na Alemanha, um ano antes decolaram de uma base de reabastecimento no noroeste da Rússia. No Tirpitz, sirenes de ataque aéreo sinalizavam os bombardeiros se aproximando. A fumaça dos canhões de defesa enchiam o fiord e começavam a cobrir o navio. Do convés do Tirpitz, seus canhões disparam uma saraivada de tiros quando a primeira onda de Lancaster liberou sua carga mortal. Uma das 16 bombas Talboy que foram lançadas atingiram Tirpitz de imediato. Imagine a devastação que aquilo deve ter causado. Ele passou do convés superior até o fundo. Abriu um buraco de 12 metros de largura na lateral. A água jorrava por todo lado. Os homens estavam morrendo. Mas a questão é que ele não afundou. Ele só foi avariado.
Foi a incrível engenharia do encouraçado que o salvou. Os compartimentos isolados e o casco duplo impediram que ele afundasse. Mas internamente, o dano foi catastrófico. Ele não podia mais ser consertado, ele não estava em condições de navegar. Agora ele só servia para ser uma espécie de plataforma de arma flutuante e nada mais. Seus dias de navegação já tinham acabado. Mas os britânicos não sabiam que o Tirpitz estava fora de combate. Para eles, ele ainda era uma grande ameaça. E para os nazistas, valia a pena salvá-lo. Os engenheiros consertaram o buraco gigante no casco. E com as perdas dos nazistas na guerra, o Tirpitz navegou para o sul para proteger o porto estratégico de Tromsø. Os alemães, para proteger o navio, construíram um banco de areia sob o navio para mantê-lo seguro. Assim, se ele fosse atingido novamente, ele simplesmente amorteceria o impacto ao invés de afundar. O Tirpitz então virava a parte da muralha do Atlântico. Os nazistas podiam pensar que era impossível afundar o Tirpitz, mas eles cometeram um erro importante. Ele navegou direto para o alcance dos bombardeiros da Força Aérea Real que operava na Escócia. E o encouraçado nazista era o seu alvo número 1. Determinado a terminar o que haviam começado, os esquadrões britânicos partiram para o outro ataque ao Tirpitz. Estas são as imagens reais do ataque da Talboy no Tirpitz. A primeira bomba a cair foi um golpe certeiro. Ela balançou o navio. Depois de 90 segundos, 9 bombas de 6 toneladas explodiram no navio e ao redor dele. Ondas de choque das bombas que explodiram no fiord fizeram Tirpitz cambalear para um lado, sendo deslocado do banco de areia de proteção. A água entrou rápido e o Tirpitz virou com 1.700 homens a bordo. O naufrágio do Tirpitz marcou o fim das aspirações navais de Hitler para sempre. Até o final de 1944, no Ocidente, os aliados avançavam pela Europa. No leste, os soviéticos estavam avançando em direção a Berlim, e os dois encouraçados de Hitler, símbolos de status do Terceiro Reich, estavam debaixo d'água. Por fim, os encouraçados do Hitler fracassaram porque simplesmente não eram muitos. E eles também não tinham o apoio de outros navios de guerra e, mais importante, do poder aéreo. Eles não tinham porta-aviões. E você precisava de navios de guerra com poder aéreo na Segunda Guerra Mundial, algo que os nazistas nunca desenvolveram. Os grandes navios pertenciam ao passado. A guerra foi vencida pelos submarinos e pelo poder aéreo. Não foi uma coincidência uma aeronave ter um papel fundamental para afundar os dois navios. Em 1945, Hitler e seu império foram derrubados pelos aliados. A base do U-Boat em Lorient foi um dos últimos bastiões da resistência nazista. Mesmo quando Berlim caía, as instalações indestrutíveis dos U-Boats provaram ser apenas isso, indestrutíveis.